Olá pessoal, vídeo para responder dúvidas que já foram enviadas aqui. Um agradecimento muito especial ao canal do Pai Pinduca e ao GadoCast por ter me oportunizado a participação no canal essa semana. Se vocês gostarem do vídeo, dê like, divulguem. Mandem e-mail para doutoralitadv@gmail.com com a dúvida de vocês. Em relação à apresentação do canal, me reporto ao primeiro vídeo do canal, para não ser repetitivo. Eu vou ler aqui 2 e-mails que recebi e vou responder ao final, ok? Vamos lá. Caro Dr. Alita, ouvi hoje sua entrevista no GadoCast e conheci seu canal. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que será instrutivo para os homens. Tenho uma dúvida a respeito do tempo para uma união ser considerada estável. Como a lei não especifica um tempo mínimo, o que podemos deduzir? Uma vida em comum durante 3 anos já caracteriza união estável? Ou 6 meses, ou mais de 1 ano, no mínimo? Como os juízes interpretam isso na prática? E quanto ao namoro muito longo, como 2, 3, 4 anos, também pode ser considerado união estável? Ouvi dizer que se o rapaz dorme algumas noites na casa da namorada, ou ela dorme na casa dele, isso também pode ser usado como prova de união estável. Isto é, não é necessário morar junto para se ter uma união estável? Outra questão que gostaria que abordasse oportunamente é a paternidade socioafetiva. A partir de quanto tempo de relacionamento uma mãe solteira poderia reivindicar a pensão alimentícia para seu filho de um homem com quem ela manteve um namoro ou união estável? Grato por sua atenção e muito sucesso no canal. Abraços, participante. Eu vou ler o segundo e-mail porque as respostas vão ser conjuntas, já que dá para se aproveitar, né? E a gente fazer um vídeo mais rápido. Bom dia, meu nome é Fulano, tenho 23 anos e curso medicina. O conheci através da live do youtuber que gravou com GadoCast, no dia 3 de março de 2020. Estou há 1 ano e meio para me formar. Tenho uma namorada e tenho um relacionamento com ela há cerca de um pouco mais de 3 anos. Não tenho bens ainda, mas gostaria de saber quais seriam, né, as suas dicas e o regime que indicaria caso eu queira formalizar o relacionamento com esta moça, através de uma relação estável ou um casamento. Algo que me daria uma certa segurança jurídica caso o pior aconteça, entre parênteses, acusações, divórcio, separação. Desde já agradeço pelo seu trabalho, meu telefone para contato é tal, espero o seu contato. Bom, vamos lá. Primeira coisa, não estou aqui para criticar a opção de cada um. Você vai casar, você vai ter união estável, você vai namorar, né? Eu pactuo com a posição do Pai Pinduca, que hoje em dia é melhor você não se relacionar. Mas aí só quem está na própria pele que sabe o que é melhor para si. Cada um tem a sua libido, cada um tem a sua carência emocional, depende de uma pessoa para estar junto. Então o canal não é para isso, né? E a gente também não pode generalizar. Existem pessoas e pessoas no mundo, e da mesma forma que existe mulher mau caráter, existe homem mau caráter também, né? O fato em si é que a lei e a jurisprudência, né, a aplicação da lei pelo Poder Judiciário, ela não tem sido favorável. Existe um provérbio, né, no mundo jurídico que diz assim: a lei reina, mas a jurisprudência governa. Então é assim, está na lei, mas tudo depende de uma interpretação do Poder Judiciário para se aplicar aquela lei. A primeira crítica que eu faço é que o judiciário, às vezes, assim, eu sinto que o judiciário tem preguiça
de dar uma posição contrária à legislação. Por quê? Porque quando o juiz sentencia de acordo com a lei, a fundamentação que ele precisa aplicar, ela é mais sucinta. Olha só, eu estou dando isso porque a lei diz isso. Para ele aplicar o direito, ou seja, o conjunto normativo, diferentemente do que está disposto literalmente na lei, demanda mais esforço para ele dizer que ele não vai aplicar aquela lei somente para mulheres, que vai aplicar para homens também, que por isso, e ainda existe o risco dessa questão ser reformada no tribunal. Outra crítica que eu faço é que, infelizmente, os juízes no Brasil eles não são muito prestigiados. Por que eu digo isso? Porque o juiz, na prática, ele só decide causas de pobres, de pessoas sem instrução ou de pessoas preguiçosas. Por que eu digo isso? Porque a sentença é uma mera fase de um processo, né? Não é a decisão final. Por quê? A pessoa que é mais instruída, a pessoa que tem mais dinheiro, a pessoa que é menos preguiçosa, juntando os três ou uma das três, enfim, ela vai recorrer. Quem vai decidir efetivamente são as instâncias superiores. Quanto mais esforço você fizer, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais instrução você tiver, você vai levar esse processo para uma instância mais superior ainda. Por isso que a questão dos casos das famílias com mais dinheiro acabam chegando ao STF, até fora do processo, né, em processos que decorrem do processo originário, né? Bom, vamos responder a pergunta aqui em relação a quanto tempo se configura uma união estável. Infelizmente, eu não posso responder isso, mas felizmente eu posso dizer, não é porque eu não sei. Eu não tenho o menor problema também em fazer um vídeo aqui e dizer para vocês, olha, eu não sei responder vocês. Tá? É porque essa pergunta ela não tem resposta. Não existe um prazo fixado para se configurar a união estável. E é da mesma razão para se configurar uma paternidade socioafetiva, né? Quando é que vai se configurar a união estável? Vai se configurar a união estável quando você se apresentar para a sociedade como casal, não como mais namorados, mas conviventes, como companheiros, né? Vocês não precisam morar juntos realmente para ter a configuração de uma união estável. Mas se vocês se apresentam para a sociedade, coloca lá no Facebook relacionamento sério, se apresenta para os vizinhos como companheiros, como noivos, que nós vamos casar, que nós queremos construir família, que nós estamos juntos para construir família, nós vamos fazer um concurso tal, vamos morar junto na cidade, isso já começa a ficar perigoso, né? Então vamos lá, dica é bom, assim, entre a união estável, na verdade, ela é uma situação de fato. Então, não é uma declaração que constitui a união estável. O que constitui a união estável é a apresentação para a sociedade como casal querendo construir família. Quando você escreve isso num documento, seja um documento particular ou uma escritura pública, você apenas está declarando que vocês estão em união estável. E essa declaração pode declarar que, inclusive, vocês podem fazer um documento hoje dizendo que desde o ano nós estamos em 2020. Você pode fazer um documento hoje declarando que desde o ano de 2018 vocês vivem em união estável, né? Eu vou contar um caso que eu tive uma namorada por mais de um ano e cada um tinha a sua casa, nós dois morávamos sozinhos, ela morava sozinha na casa dela, eu morava sozinho na minha casa. No entanto, nós passávamos em média 6 dias por semana juntos, ou ela ficava na minha casa ou eu ficava na casa dela. Então, assim, um dormia na casa do outro. Pergunto, configurou uma união estável? Isso depende. A gente se apresentou para a sociedade como casal de companheiros? Não. E teve um detalhe importante.
Ela morava na casa dela e eu comprei uma geladeira nova para minha casa, assim, aproximadamente com 1 ano de relacionamento. Isso era uma prova de que eu não queria uma união estável e que não havia uma união estável. Porque se houvesse uma união estável, não teria justificativa para a gente morar na mesma cidade, a coisa de 5, 6 quilômetros de distância, e eu comprar uma geladeira nova e não efetivamente morar na casa dela. Era um indício de prova de que não havia uma união estável. Né? Agora, se você realmente quer juntar os trapos, a melhor coisa a fazer é você ter um marco inicial. E o marco inicial é você casar, e você vai ter esse marco inicial do casamento, ou você efetivamente fazer a declaração de união estável. Essa declaração de união estável você pode fazer por documento particular, ou seja, você digita no computador, pega o modelo no Google, faz, né, os dois assinam e reconhecem firma para ter uma certa autenticidade no documento, né? Porque no reconhecimento de firma vai constar a data que a firma for reconhecida e essa data vai ser contemporânea à data que vocês estão assinando o documento, que está lá, data tal, e ambos assinaram, né? Se possível, coloca até 2, 3 testemunhas para assinar com vocês, coloca o CPF dessas pessoas e o endereço dessas pessoas, né? Então, a união estável ela é interessante. E em relação ao regime, vamos lá. Se você casar com uma mulher mais pobre que você, não tenha dúvida que a união estável com separação de bens é a melhor coisa que vocês podem fazer. Se você casar com uma mulher mais rica que você, a primeira situação, qual é a sua perspectiva? A sua perspectiva é muito boa, então você já sabe que assim, a tendência é que no futuro essa situação se inverta e você passa a ser uma pessoa com uma capacidade financeira muito maior que a dela e, consequentemente, ao longo do tempo, você consiga adquirir um patrimônio muito superior. E a terceira situação é que realmente você fique numa situação de inferioridade econômica em relação a ela. Isso é muito difícil, porque nós sabemos que as mulheres sempre procuram o homem com a situação melhor que a delas, né? Você conversa com a mulher e aí você diz assim, eu sou enfermeiro. A primeira coisa que ela vai dizer assim, o meu namorado é médico. Assim, elas têm sempre que mostrar para as amigas, mostrar que ela tem uma pessoa com status, com poder. Isso é bem natural, isso é biológico, né? Então, assim, você sendo um cara de bom caráter, né? Eu aconselho sempre, em qualquer hipótese, fazer uma união estável através de escritura pública para dar mais segurança, né? Porque aí foi feito por um tabelião, né? E com separação de bens. Se você casar, você vai precisar previamente fazer uma escritura pública de pacto antinupcial. Isso é um requisito para você casar com separação de bens. Então, em ambos os casos, você vai precisar fazer, no caso do casamento, obrigatoriamente, você vai precisar da escritura pública. Na união estável, preferencialmente, eu aconselho a fazer através de escritura pública. Ok? Vocês vão ter um marco inicial e vocês vão ter a escolha do regime como separação de bens. O que acontece? Na separação de bens, nada impede que vocês comprem patrimônio, bens, melhor dizendo, porque patrimônio é o conjunto de bens, tá? Vocês comprem bens no futuro e vocês coloquem no nome dos dois em partes desiguais ou iguais. Quando você casa pelo regime que você não declara, a lei automaticamente vai dizer, olha, vocês estão casando em comunhão parcial. Significa que tudo que for adquirido após aquela data vai ser partilhado entre os cônjuges, ok? Tanto na união estável quanto no casamento. Exceto herança, doação, tem essas diferenças. Mas, assim, de patrimônio mesmo, o homem vai trabalhar bastante, vai guardar o dinheiro dele, vai poupar. A mulher que trabalha com ele tem o mesmo salário, muito provavelmente é que ela vai gastar o dinheiro todo dela com ela própria, né? E na hora de partilhar, vai se partilhar todo o sacrifício masculino. Isso é o que geralmente acontece, né? Não necessariamente. Nós sabemos que existem pessoas e pessoas.
Então, quando você casa com separação de bens, você pode dizer, meu amor, vamos casar com separação? Por quê? Para vender um imóvel, eu não preciso da sua assinatura, a documentação, eu vou precisar tirar certidões, só minhas, não vou precisar tirar as suas certidões, vai ser muito mais fácil, né? E também você pode colocar um imóvel 70% no nome de um, 30% no nome de outro, de repente o pai de um, a mãe do outro, dá uma ajudinha. Então vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai comprar um imóvel, vamos comprar um imóvel à vista. O imóvel custa R$300 mil. Mas assim, eu só tenho 100. Ah, não tem problema, eu também tenho 100, meu pai dá mais 100, aí junta tudo, deu 300. Aí vocês podem até acordar o seguinte, ó, vamos colocar meio a meio, e eu pago a reforma toda do apartamento. Acaba que na prática, né, o custo total do imóvel acabou que foi 150 para cada um, mais a reforma, né? Enfim, deu certinho. Então vocês têm a opção de colocar a meação na separação de bens ou até um percentual diferente. Já na comunhão parcial, que é quando você não faz esse pacto antinupcial antes do casamento, ou não faz a união estável com separação de bens, você não tem opção, vai ser meio a meio, tá? Um problema, se vocês dissolverem a união estável, hoje em dia a união estável, você faz a união estável, se você fizer por escritura pública no cartório, dependendo do estado, o próprio cartório já comunica aos cartórios onde consta o registro de nascimento de vocês e já vai constar averbado lá no nascimento de vocês que vocês têm união estável com fulana. E aí, se vocês quiserem dissolver a união estável, vocês vão ter que ir no cartório fazer uma escritura de dissolução de união estável, né? Nessa escritura de dissolução de união estável, vocês só vão conseguir fazer no cartório se não tiverem filhos, né? E vocês vão ter que dizer se tem pensão, se não tem pensão, se renunciam pensão, e a questão patrimonial, que nesse caso que foi separação de bens, ela já foi dividida. Esse trabalho que você tem na dissolução de união estável em cartório, basicamente é o mesmo custo e procedimento de uma separação judicial. Então, assim, a separação no próprio cartório é bem complicado, é bem moroso. Então, tem esse prejuízo aí que vocês vão alimentar todo o sistema. Deixa eu ver se eu esqueci de responder alguma coisa aqui. Então, a relação ao tempo eu respondi. A questão do namoro. Vamos lá. Você pode namorar por 10, 20 anos. Sim, desde que você se apresente como namorados. O problema é que se você está namorando lá há 10 anos e aí você está dormindo na casa dela, você vai à festa de casamento e aí vocês se apresentam como companheiros, sinceramente já passa a ser um pouco arriscado. Então, assim, é uma situação muito subjetiva que só o caso concreto vai responder. Mas se vocês namoram há 2, 3, 4 anos, eu acho isso super natural, se namorar há 2, 3, 4 anos. Mas vamos às dicas, né? Faz o seguinte, assim, a mentalidade feminina, ela pensa tudo premeditadamente, né? Nós sabemos. Vai lá, escreve um bilhete de amor no Facebook, manda um e-mail para ela, se declarando, ou conta alguma historinha e assina no final do seu namorado fulano. Tenta, assim, ter alguma documentação, algum vídeo se declarando como namorado, dela como namorado, e assim, e esses vídeos que consigam comprovar, ou esses áudios que consigam comprovar que época que eles foram gravados, o e-mail também que você manda, um e-mail, ô meu amor, tudo bem, como vai com você? Tô com saudade, seu namorado há muito tempo não te vê. Gente, isso é triste você agir dessa forma, ter que praticar, isso me parece assim, que você está agindo com uma falsidade, de repente vocês não precisam disso, mas vocês mandam, vocês estão sempre se comunicando, seja por WhatsApp, por e-mail. Procura, assim, configurar que realmente assinado o namorado, tenta fazer com que ela diga essa palavra, namorados, né, para vocês ficarem mais calçados. Agora vocês podem ficar seguros que fazendo isso tudo não vai haver união estável? Não, eu não posso responder isso porque vai depender do caso concreto. De repente vocês pisaram na bola em algum momento aí, se apresentaram
para alguém, apareceu uma testemunha, compraram um carro juntos, apareceu o vendedor do carro que diz que vocês se apresentaram como casal, então o negócio é complicado, né? Mas a dica que eu dou é essa, tentar fazer prova escrita, prova em vídeo, prova em som, que comprovem data, ou seja, a contemporaneidade, né, do fato, né? E mostrando que vocês são apenas namorados, né? Vamos lá, em relação à sociedade, à paternidade socioafetiva é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a tratar a criança como filho. Isso é muito difícil, porque você está namorando uma mãe solteira. Não recomendo. Desculpa a mãe solteira que seja honesta, que seja viúva, que tenha sido maltratada pelo marido, mas o canal aqui é para defender o direito dos homens, então eu tenho que presumir que a pergunta é no sentido da gente estar tratando com uma mãe solteira que esteja abusando da legislação para tirar algum proveito em relação ao homem, tá? Então sejamos éticos, né? Eu já conheci mãe solteira com 3 filhos e era viúva, lindíssima, e assim... me chamava para praia, me chamava para sair, eu tinha 20 anos de idade, com aquela libido absurda, mas mesmo assim, naquela época eu já tinha uma semente da Red Pill e, enfim, não topei. E assim, foi difícil a tentação. E foi mais de um caso que isso aconteceu. Então, a partir do momento que você namora a menina, né, ainda que você não tenha, o que pode acontecer é uma situação mais esdrúxula. Você namora uma MSOL, você comprova que está namorando uma MSOL e ainda assim pode acontecer numa situação mais excepcional de você ter uma sociedade, de você ter uma paternidade socioafetiva com o filho dela, assim, desde que você o trate como filho e desde que você se apresente socialmente como pai daquela criança, né? É muito difícil, você está namorando a mulher não tem com quem deixar a criança, vamos fazer um passeio no parque, é óbvio que a criança vai, né? Que você vai lá comprar o danoninho, o sorvetinho da criança, aquela criança vai ficar lá e você vai se apegar àquela criança, ainda mais se você não for pai, né? Criança normalmente ingênua, né? Ainda tem aquela natureza de, nem todas, né, mas tem a natureza de bondade, então você se apega e isso é uma questão perigosa. Então, prazo para isso acontecer não existe. É a mesma resposta em relação à união estável, é você se apresentar socialmente como pai daquela criança. Você começou a morar com a mãe solteira, começou a pagar a escola da criança, começou a ir em reuniões de pais da escola, da criança, você começou a buscar a criança todo dia na escola, isso tudo é algo prejudicial. Por quê? Porque você está se comportando como pai. Se você fosse só o namorado, você, assim, não é que você não vá prestar nenhum auxílio, nenhuma, é sinônimo, mas enfim, nenhuma ajuda à criança, né? Vai levar a criança ao médico, não é isso. Mas se você faz isso com grau de permanência, de estabilidade, né? Você está dando uma estabilidade para aquela relação, você está se comportando como pai. Uma coisa, a criança passou mal, ligou para o pai leva, o pai acompanha, o pai vai junto para o hospital, para reunião escolar. Agora, se está indo só você, como namorado da mãe solteira ou companheiro da mãe solteira, eu acredito que você esteja se colocando em risco, né? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se tem mais alguma questão. Então, basicamente está encerrado. Eu agradeço muito os questionamentos que vocês fizeram. Não estou aqui para julgar, mas diante da legislação aconselho sim, eu sei que é difícil a questão da libido, aconselho a não se relacionar. Um agradecimento especial ao Pai Pinduca, que divulgou o meu vídeo, ao Knut, do canal da GadoCast, espetacular esse canal, tanto na questão humorística, né, quanto na questão de informação, assim, muito bom. E agradeço a todos vocês e muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.